Faz 96 dias que não chove forte em São Paulo. A última vez que aconteceu uma estiagem como essa, os moradores da cidade precisaram entrar num esquema de racionamento de água. Hoje o volume do principal reservatório de São Paulo, o Cantareira, está baixo, 40,9% de sua capacidade. A Companhia de Saneamento do Estado garante, não há risco de racionamento. Mas a que preço? Você sabia que desde que São Paulo passou por uma crise hídrica em 2014 e 2015, o preço da água da cidade subiu tanto quanto o da gasolina? A água potável no planeta todo está ficando cada vez mais escassa e, consequentemente, mais cara. As mudanças climáticas explicam parte do problema, mas a situação poderia ser outra se a água fosse tratada de forma diferente. O repórter Felipe Santana visitou grandes cidades no mundo e mostra por que estamos chegando tão perto de um colapso. Para todos os povos mais antigos, em todas as partes do mundo, a água sempre foi sagrada. Para o Henrique, ainda hoje, pegar água é uma espécie de ritual. Pero e como é que você faz? Você vai buscar água com ela todos os dias? Não, umas 2 ou 3 vezes por dia. São 45 minutos morro acima na periferia da Cidade do México. É uma subida difícil, principalmente para Magrela, é o nome da burra. Ela não tem mais muitos anos de vida. E que idade tem, né? Já tem uns 11 ou 12 anos. Já tá velho. Sim, já está grande. No lugar onde Donizete mora, água não deveria ser um problema. Mas aqui ele não tem o que beber. Água encanada passa longe. Como única opção, Donizete cavou um poço. Tomei, mas senti que a água estava tipo pesada, grossa. Uma água grossa. A Nocedile está numa encruzilhada. Ela só pode usar 50 litros de água por dia, é o equivalente a um banho de 5 minutos. Esse é o racionamento em vigor na Cidade do Cabo, na África do Sul. Tenho 6 bocas para alimentar aqui em casa. Ter uma horta é muito importante para mim. Mas aqui ela precisa escolher. A família ou bebe ou come. Brasil, México, África do Sul e outros 119 países aprovaram uma resolução aqui na ONU. A resolução diz que o acesso à água é um direito universal. Não importa se você pode pagar. Mas não é bem assim. Hoje, 40% da população mundial é afetada por escassez da água. 80% da água de esgoto é descartada sem tratamento no meio ambiente. Em 2050, 1 em cada 4 pessoas vai viver num país em que a falta de água vai ser crônica. É uma questão de vida ou morte. Quem vai poder pagar o preço da água? Hoje, na Cidade do México, para 20% dos moradores, abrir a torneira não é certeza de nada. E quanto mais longe do centro, pior. Mais os caminhões-pipas têm que se espremer para levar água para essas pessoas. Na época de seca, um desses chega a custar R$700. O Henrique, desempregado, nem poderia pensar em pagar um preço desse. Acabou, o caminhão não conseguiu, mas eles continuam com o burro. E pensar que antes isso aqui tudo era só água. A cidade foi construída sobre um conjunto de lagos. A Veneza das Américas, toda cortada por canais. Até que em 1519 os espanhóis chegaram. Hoje a Cidade do México é muito diferente. Em primeiro lugar, o lago que ficava aqui foi totalmente concretado. E dos cerca de 300 mil habitantes da época dos astecas, a cidade passou a ter 25 milhões.
Mas você pode procurar e não vai encontrar nenhum rio aqui perto, nem nenhuma represa. Então de onde vem a água que esse povo tanto bebe? A consequência dá para perceber nas ruas da cidade. Tá vendo que até a igreja principal é meio torta? Pois é. Não é impressão. Essa é uma cidade que afunda 20 centímetros por ano. É que a maior parte da água é tirada diretamente do aquífero que fica embaixo da terra. Há uma enorme sobreexploração do aquífero. Se tira a água 2 vezes mais rápido do que ela se regenera. E como isso aqui antes era um lago de fundo argiloso, tudo começou a afundar. Além disso, depois que foi tudo concretado, a água da chuva não consegue mais penetrar o chão e reabastecer o aquífero. O resultado é desastroso. Essa é a cidade do México depois de uma chuva forte. Essa é a cidade do Cabo, na África do Sul, depois de uma chuva forte. Essa é a cidade de São Paulo depois de uma chuva forte. Em São Paulo, quando chove muito, é a represa Billings que serve de salvação. Bombas são acionadas. O Rio Pinheiros e toda a sua poluição mudam de curso e passam a correr na direção da casa do Donizete. Quando a prefeitura viu que era essa água que ele bebia, resolveu intervir. Essa água foi feita uma análise, deu um monte de nome aí, metal pesado, não sei mais o que, orgânico. A princípio quiseram lacrar o poço. Metais pesados dissolvidos em água afetam o funcionamento do cérebro, dos rins e do fígado. E aos poucos vão levando a pessoa à morte. É ciente que não está legal, mas não tem outra opção, então a gente tem que fazer isso, né? Para tomar banho, fazer comida, lavar roupa, essas coisas. Para tomar, nós pega fora. Fora é a casa da dona Dirce. A única diferença é que no poço dela não foi feito nenhum teste. O benefício desse copo é a dúvida. Mas não tem outro jeito, nenhuma previsão de água limpa encanada chega até aqui. Ela é considerada uma ocupação irregular. Então, nós não poderíamos levar o serviço público até lá. O Donizete acabou de ter um infarto e está desempregado. Não dá para fazer planos de mudança. Vai continuar vendo chegar na porta de casa grande parte do esgoto do centro da cidade. São Paulo devolve muita água suja para os rios e lagos. 25% do esgoto ainda voltam sem tratamento nenhum para os mananciais. Os rios estão num grau de poluição que a gente não pode usar essas águas. E é muito comum quando a gente conversa com especialistas que vêm de outros países, eles ficam surpresos de encontrar rios passando no meio da cidade e a gente ter vivido uma crise de abastecimento. O desenvolvimento do saneamento na região metropolitana foi sendo feito em etapas. Primeiramente, atendimento com água, que dá um efeito muito grande na saúde pública. A partir daí foi feita a coleta do esgoto e agora a etapa que está sendo desenvolvida é justamente o transporte desse esgoto para que possa ser feito todo o tratamento dele. Numa cidade planejada, o certo seria, ao mesmo tempo que a gente leva as tubulações de água potável para as casas, a gente já construir as redes de coleta de esgoto para poder coletar a água já usada na casa da gente e cair numa estação de tratamento de esgoto, porque aí essa água cai boa para a natureza. A represa que beira a casa do Donizete tem água suficiente para abastecer metade da região metropolitana de São Paulo. Mas de tão poluída só abastece 15%. E na cidade do México é ainda pior. Cerca de 10% do esgoto da cidade do México são tratados. O resto é mandado para fora da cidade. Ou seja, 90% de todo o esgoto volta sujo para os rios. Na cidade do Cabo, onde tem água limpa, tá assim.
É a pior crise hídrica já vivida por uma grande cidade do mundo. Assim que se chega no aeroporto da cidade do Cabo, os recados são esses, ó. Não desperdice uma só gota. Nos banheiros do aeroporto não tem água para lavar a mão. No lugar, álcool em gel. E quando você chega no banheiro do hotel, aqui embaixo da pia, tem um balde. Eles pedem para que você colete a água do banho e não tome banho de mais de 90 segundos. Em janeiro, o governo anunciou para abril a chegada do chamado Dia Zero. O dia em que as torneiras de todas as casas iriam secar. Ninguém teria água nem para beber. A população foi obrigada a mudar radicalmente seus hábitos. Esse tipo de lugar aqui ficou muito popular na cidade do Cabo. São fontes de água espalhadas pela cidade. As pessoas podem vir aqui para pegar água potável, mas tem uma cota, cada um só pode pegar 25 litros. É fila o tempo todo. Porque em casa, depois que o consumo passou de 50 litros, a água é cortada. É muita pouca água. Só em uma descarga você usa 9 litros. É quase um quinto do que a gente pode usar. Nós só tomamos banhos de 90 segundos. Eu só tomo banho uma vez por semana. Você deve estar notando meu cabelo sujo. Nós estamos muito insatisfeitos com o preço da água, mas é algo a que temos que nos acostumar. Eles simplesmente decidiram que vai ser assim. Os preços da água na torneira aumentaram 50% na cidade do Cabo desde o começo da crise. Esse é o bairro de Caelídia. Aqui muita gente planta o que come. Era desse quintal que a Nocedile tirava a comida para 6 pessoas que moram na casa. Antes da crise da água, isso aqui era tudo uma grande horta onde ela plantava a comida de todo dia. Inclusive no lugar onde fica essa casa aqui, que ela construiu para alugar, para conseguir comprar a comida que plantava aqui. O Richa nasceu num desses assentamentos informais na cidade. E hoje ele é ativista pelos direitos de quem mora ali. Nós convivemos com uma forma nova de apartheid, com a alocação da água. Os fazendeiros são todos brancos e a agricultura industrial usa a maior parte da água, deixando muito pouco ou quase nada para os mais pobres. Leaving very little or no water for poor communities. O Scott é funcionário do Banco Mundial. O banco empresta dinheiro para países em desenvolvimento, como o Brasil, o México e a África do Sul. E a especialidade dele é a água. Ele viaja o mundo analisando projetos das empresas de abastecimento. E para ele é assim mesmo, as pessoas vão ter que pagar cada vez mais pela água que bebem. A gente não conhece um jeito melhor de fazer as pessoas usarem um recurso de forma mais eficiente do que colocando um preço nele. O truque com a água é que, diferentemente de outros recursos, todo mundo precisa. E precisa de uma certa quantidade para sobreviver. Só assim que as cidades podem pagar pelas novas ideias mirabolantes. Na cidade do México, a Companhia de Petróleo Mexicana foi acionada. São equipamentos que perfuram mais de 5.000 metros com tranquilidade. Vamos buscar água com a mesma tecnologia que usamos para extrair o petróleo mexicano. Em São Paulo, o plano é pegar água de cada vez mais longe. Hoje nós temos o sistema São Lourenço, mais de 80 quilômetros de distância. O sistema Cantareira, se nós considerarmos as represas que estão mais distantes de São Paulo, dá quase 100 quilômetros de distância. Em obras de distribuição e tratamento de água, foram quase 6 bilhões de reais investidos pela Sabesp de 2013 a 2017 na região metropolitana de São Paulo. Em coleta e tratamento de esgoto, 2,5 bilhões. Na cidade do Cabo, querem pegar água do mar e tirar o sal. É preciso muito dinheiro. Inevitavelmente, o preço da água vai subir, porque o que quer que a gente faça para pegar água vai ser muito caro. Há 3 anos, o principal reservatório de São Paulo estava quase seco e a cidade vivia um esquema de racionamento. Desde então, o preço da água subiu tanto quanto a gasolina. De maio de 2015 a maio de 2018, o aumento foi de 35%, 19% acima da inflação. Mas só motoristas protestaram. Um assalto, né? Estou usando menos,
É uma tendência de se pagar mais pela água, porque a água vai ficando mais escassa, mais poluída. O preço mais alto é frequentemente pago pelos pobres. Pessoas que dependem de água engarrafada ou água de carros-pipa, porque não teriam acesso se fosse de outro jeito. Já as pessoas que vivem em bairros ricos geralmente pagam preço justo da água para cobrir os custos do serviço. Mas na cidade do Cabo, até os moradores do centro já sentem o drama na pele. Mesmo assim, o prefeito diz que não há mais motivo para tanta preocupação. Milhões de pessoas cortaram o consumo na cidade. Então a gente nunca teve que instituir o dia zero. Agora veio a época de chuvas. Então não vai ter mais dia zero esse ano, nem ano que vem. Mas e depois? Na Cidade do México estão todos à espera de um colapso até 2025. Todos. Que se deixa de chover, que foi o que passou em São Paulo também. Se deixar de chover, como aconteceu com São Paulo em 2015, pode haver um colapso. Vai ser preciso encontrar novas fontes de água. Agora não temos. Moradores de grandes cidades pagando pelos erros do passado. Esperando pagar ainda mais pelos erros do presente. E imaginando um futuro que vai transformar em mercadoria o que um dia foi sagrado.